Então vamos assim, acalmando os nossos corações, cumprimentando os mentores amigos que estão aqui junto de nós já há algumas horas, agradecendo a oportunidade de estudo dessa noite, acompanhando a nossa querida Elisângela na prece inicial. Então, vamos todos reunidos na noite de hoje, fechar os nossos olhos, aquietar nossas mentes e elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, e aos espíritos protetores que estão conosco. Vamos pedir que nos orientem, nos amparem e inspirem a Ana na noite de hoje. Vamos agradecer por mais essa oportunidade de estudo, que possamos todos abrir nossos corações, nossas mentes para as mensagens vindas na noite de hoje, que possamos aproveitar esses ensinamentos que receberemos e que possamos ampliar nossa visão e que esses possam nos inspirar a praticarmos o bem todos os dias. Que a vossa luz, Senhor, esteja conosco nessa noite, que assim seja. Graças a Deus. Bom, hoje a gente vai começar a estudar o capítulo 23. Interessante a gente perceber, né, a mudança do Ernesto, da conduta dele, esses 2 anos, como a gente viu, ele amadurecimento, o que o trabalho faz, o que o sofrimento faz, né? E fiquei pensando, né, puxa vida, ficar do lado do obsessor deve ser difícil demais. E do lado pensando, eu estou pedindo perdão, né, para aquele homem que me odeia, tem um motivo para odiar, mas que continua me maltratando. E ele usa uma expressão muito boa, né, que é um espancamento verbal, né? Que muitos de nós já vivemos isso dentro de casa, na nossa família ou no escritório. É muito comum. Mas eu achei muito interessante essa pergunta que ele faz para o Ribas, mas aí como é que alguém que está numa situação espiritual tão pior que a minha pode me ferir tanto? E aí veio essa palavra, essa expressão que o Ribas usou que eu achei fenomenal, que são essas personalidades legendas. Que a gente viu, viveu, vive, conhece tanta gente assim. Talvez nós sejamos assim também, né? Será que nós somos filhos ou será que nós somos personalidades de legendas como filho? Ou como irmão? Ou como esposo? Ou como esposa? Como pai, como mãe? A gente conhece tanta gente que acaba priorizando outras coisas fora da família, principalmente o trabalho, é tão normal. Muitos de nós crescemos em famílias onde os pais achavam que ser o provedor era a maior responsabilidade, né? Isso de conversar com o filho, de perguntar como é que o filho tá, de consolar, isso não era papel do pai. O papel da mãe era de fazer esse tipo de coisa. O pai estava ali só para prover. Quando a gente percebe aí, nessa conversa tão simples, o papel da paternidade, o papel da maternidade, o papel do cônjuge, o que é que a gente tem que fazer? Que se, claro, tem que prover o lado material, a gente tem que aprender a prover o lado moral também. Isso me faz pensar em relação aos nossos pais, que muitas vezes a gente não precisa mais deles, nem para o dinheiro, muitas vezes nem pelo apoio emocional, porque muitos deles não conseguem nem dar, mas a gente precisa, a gente tem a responsabilidade, a gente tem o dever de cumprir com esse nosso papel de filho, de filha, perante esses pais que talvez erraram muito com a gente durante a luta, a vida toda.
E aí ele continua a conversa e a gente percebe, né? A gente sabe que o obsessor ele tem uma capacidade muito grande de enxergar os nossos defeitos. E o Ribas fala assim, olha, escuta essas críticas, né? Veja o que é verdadeiro e o que é útil. Porque a gente sabe que quem não gosta da gente vai muitas vezes enxergar defeitos que a gente não tem. Por isso a gente tem que passar pelo crivo da razão e pensar, ter coragem, ter humildade de olhar no espelho e pensar, eu sou assim. Não, eu não sou assim. Jogar fora o que é inválido, mas refletir e mudar o nosso comportamento naquilo que realmente é útil e é verdadeiro. E outra terceira coisa que me chamou a atenção nessa conversa é o Ribas mostrando esse lado de compaixão, né? De falar, eu também fui um marido legenda. E aí eu fiquei pensando, isso já aconteceu em outros livros de André Luiz, quando a gente vê que não existe acaso. Eu estava ainda falando isso com a Aline, ainda ontem, se o sofrimento não faz só, não serve não só para a gente, para o resgate, né? Para o despertamento consciencial, mas o sofrimento faz com que a gente aprenda a ter mais compaixão com o outro também. Quando a gente cometeu o mesmo erro, a gente julga menos, a gente aponta menos o erro. Quando a gente passou por uma dor ou por outra, a gente aprende a estender a mão com mais facilidade, também sem julgamento, com menos egoísmo, com menos orgulho, sem se achar melhor que o outro, simplesmente porque você já experimentou aquela situação. Então, não dá para a gente imaginar que tenha vindo na mão de Deus uma coisa dessa, como colocar esses dois se encontrando tenha sido uma coincidência. Não existe coincidência, nem aqui na Terra, nem no plano espiritual. E a gente está vendo aí nesse planejamento reencarnatório, que vai aí para mais de 30, 50 anos aí, né, de ajuda. Então, a mesma responsabilidade que existe para cá, para o mundo material, existe também para o mundo espiritual. E aí ele comenta, né? Ele percebe, ele faz essa análise que somente lá no plano espiritual ele percebe que o dinheiro não era a resposta para todas as perguntas, que o dinheiro não era a resposta para todos os problemas, que não bastava ter deixado a família numa situação de segurança, não que ele não devesse ter feito isso, não é isso, mas que o pão material não dispensa o pão espiritual. Eu acho que essa reflexão que a gente tem que fazer num mundo em que tempo é um tesouro muitas vezes tão mal baratado, né, mal usado, e a gente acaba passando o nosso dia inteiro, praticamente as horas de qualidade, trabalhando. E eu fico pensando, quantas vezes eu mesma, né? E aí chegava no final do dia e o filho quer brincar e o filho quer conversar. E a gente fala, tô muito cansado, não consigo fazer isso hoje. Agora não dá. Agora eu preciso ficar quieta. E aí eu fiquei pensando um dia, isso faz muito tempo, quando eu estava tirando o coelho da cartola tantas vezes no trabalho, eu fiquei pensando, e se fosse o meu chefe? Ou se fosse o chefe da minha chefe? Me pedindo isso, será que eu daria a mesma resposta que eu estou dando para o meu filho? Por que é que eu acho que o meu filho merece menos atenção do que atenção e a energia que eu gasto no meu trabalho? Então, se eu estou sabendo que eu estou usando toda a energia durante essas 10 horas que eu estou passando enfurnada no escritório, talvez eu tenha que me resguardar e gerenciar o uso dessas energias para que eu saiba usar, ter energia suficiente para usar com aquelas pessoas que precisam de mim, aquelas pessoas que estão dentro do meu lar e que eu sou corresponsável também. Aí, continuando a conversa do Ribas, sejamos cristãos autênticos, amando, servindo, desculpando. Isso me lembrou o livro Paulo Estevam, não sei se vocês se lembram, da conversa. Oh, meu Deus, me deu branco lá. Se alguém da mamãe puder me lembrar de como é que chamava lá o amor da vida do Paulo, deu um branco agora.
em que o Paulo sonha com ela, né? Ele já não era mais Saulo, ele já era Paulo. Lívia. A Lívia. E aí, era a Lívia, mãe? Não sei se era a Lívia, acho que não. Lívia era a esposa do Emmanuel. E aí, ele tá sonhando, ele tá sofrendo demais, sofrendo, cansado. Tava a ponto de desistir. Aí ele encontra com ela no sonho, ela vem até ele, né? Ela sempre ia, mas vem lá e passa a resposta para ele. E a resposta que ela passa para ele é muito simples. Ele reclamando, né? Tá chorando as pitangas para ela, né? Aí ela fala: ama, trabalha, Olha, perdoa e espera. espera. E eu me lembro disso, foi tão forte para mim, porque para cada coisa que ele falava, ela, puf, e atacava aquele verbo, né? Depois eu posso até achar a página e tirar uma fotinho para mandar para vocês, porque é fenomenal o jeito que Emmanuel descreve. Mas, e aí a gente vê, ama, trabalha, desculpa, e a outra coisa que ele fala é da paciência. A paciência vem junto do quê? A gente saber esperar. Né? Então, essa mensagem de Jesus vindo através de Emmanuel, vindo também aí através de André Luiz. Aí a conversa dos dois, do Ernesto com Desidério. Eu achei fenomenal isso também, que no mundo físico a gente trabalha com a matéria pesada. A gente modifica pedra, metal, gleba. Aqui na espiritualidade a gente trabalha outro tipo de força, o espírito. A gente renova as almas. Mas a primeira alma que a gente precisa renovar é a nossa. Então isso significa que a gente precisa esperar morrer para renovar, porque a gente está vendo a complicação que é quando a gente gasta o tempo à toa, em vez de aproveitar. Abigail. Obrigada, Elisângela, é Abigail, isso mesmo. Valeu. E aí a gente se esquece, porque a gente acaba ficando tão amarrado, tão preso à rotina, à vida, ao corre-corre. A gente comentou isso a semana passada, todo mundo quando veio a pandemia, a gente achou, puxa vida, eu vou ter mais tempo, e de repente esse tempo que a gente tem hoje mais, como uma sábia amiga minha da Nike já falou, está sendo mal usado, porque às 7 horas da manhã a reunião já está normal, todo mundo já acha que 7 horas da manhã pode começar a reunião. Hoje eu falei com outra amiga minha, também da Nike, comentando que para ela o dia está começando às 6, então ela está levantando às 5. Então, parece que a gente vai, de alguma forma, caindo naquele vício, naquele mau hábito, naquele comportamento. Como comunidade, e é muito difícil a gente parar, né? É muito difícil. Como é que, quando tá todo mundo fazendo a mesma coisa, como é que você fala, não, eu não quero brincar esse horário. Eu só brinco depois. Né? É muito delicado e eu não tô criticando, nem tô dando a receita do bolo, não é isso. A ideia só é a gente refletir. Então, que não seja, que a gente aprenda de alguma forma a trazer um pouco de balanço e lembrar não só do pão material, mas lembrar do pão espiritual, porque muitas vezes aí a gente vai gastar das 6 às 6, 12 horas cravada na frente do Zoom, né? Morte pelo Zoom, como eu escutei de outra pessoa ontem, também da Nike. Então, parece que vocês todos aí estão no mesmo barco, né? Que estava olhando no relógio e percebendo que a bolinha do levantar não tinha mexido o dia inteiro, porque tinha ficado sentado na cadeira o dia todo. Então, essa realidade é uma realidade que eu vejo, assim, conversinhas rapidinhas que eu tenho com as pessoas, todo mundo me falando as mesmas coisas. Eu estou dividindo isso com vocês porque depende da gente talvez tentar modificar isso um pouco, né? E cada um vai achar sua resposta, bloquear o tempo, não deixar de procurar o pão espiritual, porque fica muito fácil a gente ficar exausto. É óbvio que a gente vai ficar exausto. Mas aí o chamamento que a gente está vendo aí, vindo do Ernesto, é
para que a gente preste atenção, de que a gente guarde qualidade de tempo para nós levarmos esse tesouro que vai contar na hora que a gente chegar lá do outro lado. Porque ninguém vai perguntar qual é o título que você teve, quanto dinheiro você teve, quantos square foot sua casa teve. Como a gente está vendo aí a situação do Ernesto. Vai perguntar, e aí, como é que você tratou seu casamento? Como é que você tratou seus filhos? O que você fez pelos teus pais? O que você fez da sua saúde? Cuidou da sua saúde? Você malbaratou o seu corpo? Porque é muito fácil, né? A gente sabe que 99% das doenças começam com uma causa comum, que é o quê? É o estresse. Então, tanto faz. Pode ser autoimune, pode ser câncer, pode ser gripe. A gente sabe que toda vez que tem um pico de estresse físico, um pico de estresse emocional, nosso sistema imunológico cai e a gente adoece. E quando a gente fica puxando a nossa adrenal sem parar, a gente acaba lesando o nosso corpo como tudo, que nós temos aqui como empréstimo e que nós vamos ter de dar conta depois que a gente for embora. E aí a gente vê que a gente é livre para escolher a dor ou a alegria. E a gente faz isso todo dia, quando a gente escolhe não brigar e ficar quieto, não criticar o outro, não criticar a gente, porque muitas vezes nós somos os nossos piores inimigos, né? Então, nossa, que cabelo feio, mas olha só, o bumbum tá caindo, olha só as minhas rugas aumentando. A gente é tão bom de falar mal da gente. E muitas vezes a gente acaba criando nosso próprio sofrimento com essas críticas. A gente tem que lembrar que o nosso papel é fazer o melhor que a gente puder. Eu lembro do meu pai comentando que a melhor coisa que a gente pode fazer é botar a cabeça no travesseiro e sentir que a gente fez o melhor que a gente pôde. Porque isso é paz. E é interessante porque essa é a moeda de troca que o Ernesto está usando com o Desidério. É a paz. Então a gente sentir, eu fiz o que estava ao meu alcance. E aí eu entrego. O que deu para fazer. Mas tendo consciência, né? Que a lei de Deus vai valer para tudo. Ela vale para o microcosmo, para aquela celulinha que está dentro do meu corpo, assim como vale para todo o universo. Esse amor que eu estou jogando para fora, eu tenho que saber jogar para dentro também. Esse respeito. E aí eu coloquei aí as palavras da Abigail para o Paulo, né? O trabalha, a ama, perdoa e espera, né? Aí nesse processo de transição da morte, a gente sabe que no livro Obreiros da Vida Eterna, isso o André Luiz faz em detalhes, contando, e para quem tiver interesse, a gente já estudou esse livro, ele está publicado no site do Jazz, o mesmo estilo, para quem quiser recordar, ou ler o livro e acompanhar o estudo. A gente sabe que nesse processo de desprendimento do espírito do corpo, que existe uma atuação grande dos mentores, ajudando nesse desprendimento, muitas vezes tirando o fluido vital que ainda existe no corpo, porque a gente sabe que enquanto tiver o fluido vital, o espírito vai estar preso ao corpo, a gente já aprendeu isso no Oeste. Nesse caso, a gente vê essas cadeias magnéticas protegendo para que ela não seja disturbed. E eu achei interessante porque no outro livro de André Luiz, eles falam isso mesmo, para proteger, porque todos nós temos os nossos inimigos, muitas vezes esperando ali, para que a gente saia do corpo físico, para que eles venham conversar com a gente, né? E essas cadeias magnéticas de proteção, elas acontecem quando a gente tem merecimento. E eu achei tão interessante ele falar, né? Essa mulher, essa Elisa, que não era uma pessoa perfeita, a gente sabe, a gente vê isso, além dela ter uma mediunidade que está de pernas para o ar, a gente vê que ela é uma mulher que sabe perdoar, que não guardou mágoa, que não tinha rancor,
uma pessoa do bem, mesmo quando as pessoas faziam mal para ela. Ela partiu sem odiar uma pessoa. Então, só esse aspecto, né? A gente vê, isso está na prece final do capítulo, né? Da gente aprender a odiar o inimigo. Porque graças a essa conduta dela, ela está recebendo ajuda. Quando a gente parte com raiva, que seria que eu fiquei pensando, nossa, será que eu conseguiria ter esse amor todo, né? Essa capacidade de perdão, de entendimento? Duvido. Mas a gente vê que no final são esses os valores que vão pesar, que estão aí, que são chamados na prece que André Luiz está mostrando, né? Esse chamamento, mais do que uma prece, é um chamamento, é um puxão de orelha, é um convite. E que sempre vão ter os mentores. A gente vê mesmo naquele sanatório, que a gente imagina que deve ser um ambiente pesadíssimo, porque normalmente quem está num sanatório tem uma carga obsessiva, grande. A gente vê a palavra que o André Luiz usa aqui para descrever a hora que ela age para agredir o genro, ele usa possessa. Ele não estava brincando. O possessa vem desse grau mais elevado da obsessão. Então, a gente tem a obsessão, a possessão e a subjugação. Ela já está no máximo. Porque tanto é que o próprio Desidério fala, a gente habita o mesmo corpo, a gente tem a mesma mente. É como se existisse uma simbiose. O que ele sente, ela sente. Que é assustador. Então, mas mesmo nesse lugar, nesse sanatório, a gente anda na rua, a gente vê as pessoas agindo de uma forma estranha, fica pensando, poxa, a pessoa está drogada, está bêbada. Talvez sim, talvez não. Mas elas estão com acompanhamento espiritual, elas estão conversando, elas estão enxergando gente. São pessoas como nós que estão com a mediunidade completamente desequilibrada e que de alguma forma já estão aí alterando essas conexões neurais. Porque a gente sabe que o pensamento altera a célula do corpo humano, a gente já aprendeu isso também. Esse poder do pensamento funciona para a gente como saúde, doença, mas também a gente está vendo aqui um outro aspecto interessante, porque ela vai partir, a Elisa, e ela não chama o anjo da guarda, ela não chama a mãe dela, que com certeza devia estar por ali também. Ela chama o Desidério, aquele espírito desequilibrado, que ama, que quer o bem dela, mas completamente desequilibrado. E aí atrapalha tudo. No momento que ela chama, os dois se ligam. E quantas vezes a gente não faz isso também? Pelo nosso pensamento, a gente pensa coisa ruim e a gente está traindo, está puxando para dentro de casa o lixo. Ah, não, isso aqui não vai dar certo. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Ai, vai ter problema de novo. Ai, o negócio não vai vingar. O que eu estou fazendo? Eu estou prendendo exatamente como ela fez. Então, a gente ter cuidado com esse pensamento, com as palavras que a gente vai estar usando, né? A mamãe colocou no grupo do Ed, até eu vou colocar no grupo aqui do estudo do livro uma figurinha tão bacana falando de como a gente acaba criando com tudo aquilo que a gente pensa, que a gente fala, com que a gente faz. É exatamente o que está acontecendo aqui. E essa decisão dela sobrepõe a ajuda dos mentores. Olha só que coisa. Porque é a vontade dela. Então, a ajuda está ali, mas eles respeitam o livre-arbítrio. Então, para a gente encerrar, a primeira coisa que eu queria pensar é essa frase do espancamento verbal, que hoje está tão em moda, né? Isso desse abuso moral, assédio moral, que no passado era tratado de uma forma tão minimizada e hoje a gente já aprende a enxergar isso. Mas a gente precisa aprender a se valorizar e não achar que a gente merece. Porque ninguém merece ser desrespeitado. A segunda coisa é a loucura do lado físico versus a loucura do lado espiritual. Para quem está encarnado, ela é uma louca.
Para quem está no plano espiritual, está entendendo o que está acontecendo. Quem está certo? Os dois lados? Mas o importante é a gente prestar atenção de que todas as vezes que tem um comportamento desequilibrado, existe uma atuação espiritual. Porque muitas vezes o que sai da nossa boca não é só do nosso coração. Tem influência também. E a terceira coisa que eu queria a gente repensar aqui é o amor aos inimigos, né? E eu queria convidar vocês para ler de novo a prece de André Luiz, que está no finalzinho do capítulo, né? Essa prece, esse chamamento, esse convite, como eu te falei. Falando para que não importa o que a gente passou, para que a gente sempre esqueça o mal e faça o bem. Mesmo quando a gente tenha sido desrespeitado, lesado, insultado, esquecido, que a gente tenha acabado na rua, na sarjeta, não importa. Ele termina, somente pela bênção da paz e do amor na consciência tranquila é que podereis alcançar a suspirada libertação. Então não é pelo outro, é pela gente. Né? Então era isso que eu tinha para dividir com vocês e agora a gente pode conversar. Quem quer comentar primeiro? Posso comentar? Eu chorei muito. Me marcou muito, bateu muito, assim, eu vi o audiobook enquanto eu caminhava. E, assim, fiquei muito emocionalmente mexida, assim, de ver o Ernesto, né, conversando com o Desidério, assim, daquele diálogo. Eu já avancei um pouquinho também depois da conversa da própria Evelina e do perdão, assim, isso que me marcou muito, do perdoar, né, assim. E ele assim, a humilhação que ele passou, mas ao mesmo tempo o perdão que ele ofereceu, né? Então, isso para mim foi o capítulo para mim que mais me marcou desse livro. A jornada que ele passou, né, do homem que estava pronto para matar o outro que estava em cima da esposa, para aquele que reconheceu o seu erro e está pedindo perdão, né? E tá lá para dando a segunda face, né? E essa parte final, né, da oração, do finalzinho, onde é lindíssima, né, que fala, né, das mulheres que poderiam ter abortado, né, e acolheram aquilo, né, e vivem mais, muito lindo, muito, nossa, lindíssimo. Fiquei arrepiada de novo, só de você falar. Eu acho que é interessante também ver o quanto ele, né, que se achava super preparado para estar nessa situação, está lá, quando se depara com isso, quanto ele desce, né, por questão dos pensamentos, da energia que ele recebe, ele muda o padrão vibratório dele, não é porque ele estava sendo, a energia que estavam jogando nele era ruim, é porque ele mesmo aceitou aquilo, né? Ele se sentiu culpado, então ele entra naquele loop. E ele começa a se culpar e enfim, né, e se julgar. É interessante ver o quanto nós mesmos, né, somos responsáveis pelo nosso padrão de energia, né? Ele entrou naquele padrão. E aí como é que ele consegue sair desse loop, né? Ele começa, o que ele pensa, enfim, como é que ele vai se estabilizando até chegar e conseguir prover aquilo, né? Mudar a situação, mudar o padrão que ele estava. Isso da gente também ter humildade de pedir ajuda, né, Luiz? Porque muitas vezes a gente entra, né? Por exemplo, hoje, depressão é um problema tão sério que tanta gente está vivendo e muitas vezes a gente tem vergonha, né, de assumir, de pedir ajuda, de falar que tem um buraco dentro da gente, né? Porque começa com esse sentimento da gente se achar que vale menos e aí a gente não sabe para onde termina. A gente sabe como começa, mas a gente não sabe onde termina, né? Então, e precisa ter humildade para a gente saber levantar a mão e pedir ajuda. É muito difícil pedir ajuda. É mais fácil ajudar, pelo menos para mim. É muito mais fácil ajudar do que pedir ajuda.
Quem mais quer comentar? E você ser subjugado pelo outro, né? E manter lá, assim... Eu até entendo que ele abaixou um pouco a energia, né? Mas foi tanta coisa ruim que foi jogada nele, mas que eu achei, assim, louvável, né? Que ele conseguiu mudar, né? Eu achei louvável. Não sei se eu fiquei pensando, não sei se eu conseguiria ter levado Espancamento, né? O verbal. assim, e ter me colocado numa posição de humildade, de reverter e falar. Nossa, eu achei assim, me marcou muito, assim, mexeu muito comigo, muito lindo, muito lindo. A gente tão menos fica melindrado, né? Nossa, aconteceu uma coisa comigo pessoalmente sexta passada que eu fiquei fazendo pirraça, assim, eu e eu mesma, sabe? Eu falei, gente, depois que você vê uma história dessa, que pequena eu sou, né? Não é só você, né, Letícia? E talvez seja esse o recado, né? Quando a gente fala que André Luiz não está falando deles, ele está falando da gente, né? Isso a gente precisa lembrar todo o capítulo. Ele não está falando da moça lá, do moço. Não, ele está falando da gente. Para que a gente tenha uma oportunidade de olhar no espelho e pensar. Pois é. O que eu acho mais interessante é que a gente pensa que o pior que ele fez foi tentar matar o amigo, que na verdade ele nem matou, mas ele se culpou pela vida inteira. E quando ele recebe essa carga, para mim o que mais me marcou, né, e como um pai, né, marcou bastante, foi o fato do espírito do pseudo amigo dele sabia mais a vida dele do que ele, né, sabia mais a filha dele do que ele, sabia mais a esposa dele do que ele. Né? E ele tava com aquela ilusão, né? Quando ele faz o desencarne, minha família, deixei tudo maravilhoso, eles são, né? E quando ele chega, encontra aquela realidade, então acho que o desenrolar dessa história, né? Como ele vai encontrando a situação que ele encontrou, como ele vai até chegar aquele momento que ele é obsediado, né? Por toda aquela ira que estava acumulada por anos e anos, ele foi realmente, como a Letícia falou, muito forte em conseguir lidar com aquela situação. Mas ao mesmo tempo, o que me chama a atenção nisso foi essa questão, né? O quanto ele, por achar que ter feito o erro, a questão da culpa de novo, né? O quanto André Luiz e o próprio Livro dos Espíritos nos fala, né? De a gente, não adianta você viver no passado, né? Não existe o passado, o presente, não existe o passado e o futuro, é o presente. No infinito, o que importa é o presente. Então ele viveu numa culpa e por viver naquela culpa de algo que ele nem tinha feito, na verdade, ele teve a intenção, mas não conseguiu praticar, ele abriu mão das outras coisas que ele poderia ter feito na vida, né? Que cuidar da família, que ele não cuidou direito, como o próprio pseudo-amigo julgou ele, né? E ele aceitou, porque na verdade ele viu que ele estava errado. Então, é impressionante, parece que foi uma pilha de problemas, né, que ele acumulou. Por ter feito um erro, ele induziu ao outro, e por não conseguir sair desse loop, ele viveu a vida inteira com aquele problema. Uhum. E aí a gente fica perguntando, será que se ele tivesse sido um marido diferente, será que a esposa estaria do jeito que ela está? Nesse desequilíbrio? Será que se ele tivesse sido um pai diferente, será que a filha teria escolhido ser uma amante? Que a gente sabe que não é um papel que a gente escolhe, né? Eu não consigo imaginar uma mulher ou um homem que fala assim, não, eu quero ser amante, quero ser o número 2. É difícil imaginar isso, né? Você quer ser sempre o número 1, você não quer ser o número 2. E será que se ele tivesse sido um pai presente, será que ela teria... Será que ela não teria aprendido a se amar mais e falar assim, não, isso não serve para mim. Ou eu sou número 1, ou não. A gente não sabe. Valores morais, né? É o que faltou na família, né? Então, aquela história, né, do um pouquinho de fermento levar da massa toda, né? A gente, muitas vezes, aquele pouquinho, né? Um tempo atrás, eu estava lendo esses livros, né, de educação de filho, porque a gente sabe que não vem com manual, que é difícil, né? A hora que você tem vontade de matar, né? Que o negócio tá pegando. E que falava que a gente, com o pai, eles não estão falando que a gente precisa dar 1 hora de atenção por dia. A gente precisa dar 15 minutos de qualidade por dia, tudo que eles pedem. 15 minutos de full attention.
Então, é muito interessante, porque muitas vezes eu termino meu dia e eu fico pensando, gente, eu não sentei com o Gabriel por 15 minutos. Não deu. A gente jantou tudo, todo mundo junto, mas aí são os 4 falando ao mesmo tempo, é diferente. Que o psicoterapeuta falava são 15 minutos, tete a tete, né? Pra gente não é nada. Vou pensar, muitas vezes a gente toma 10 minutos de banho, né? Então, é um banho mais uma escovada de dente. E a gente não consegue achar esse tempo. Mais alguma coisa antes da gente encerrar? Tá. Letícia, você termina pra gente então, por favor? Todos me escutam? Sim. Aí. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus, ao nosso querido Jesus, agradecendo a todos os espíritos que estiveram aqui com a gente, nos guiando, nos intuindo, nos iluminando. Aprendemos tantas coisas nessa lição de hoje, tantos ensinamentos profundos, difíceis, sobre amor, perdão, humildade, serviço e trabalho. Que os espíritos de luz estejam com a gente, nos fortalecendo e nos ajudando a colocar tudo isso que aprendemos em prática. Sabemos que não é uma tarefa fácil, mas é a tarefa correta. Que tenhamos forças, disciplina e fé para seguir no caminho reto. Que Deus, os bons espíritos, protejam a todos nós, já que estamos encerrando uma outra semana, enchendo a nossa casa de luz, de união, de amor, de 15 minutos com aqueles que amamos. E que sejamos sempre guiados. E que o Deus dentro de nós, que é a nossa consciência, nos leve para onde o nosso coração nos guia. Que tenhamos uma linda noite, um lindo fim de semana. Que assim seja. E nos vemos na próxima segunda-feira. Muito obrigada. Obrigada.